Estamos começando mais um programa Dica Animal e no programa de hoje nós viemos na clínica Exotic Pets para bater um papo com o meu amigo Luiz Guaraná, médico veterinário especialista em exótico, silvestre e também em cirurgia de peixe. Tá curioso? Então continue ligado aí e venha assistir o programa com a gente. Luiz, ou Guaraná. Guaraná, né? Seja bem-vindo, cara, mais uma vez. Obrigado. Guaraná, logo de cara, eu já vou te fazer uma pergunta. É comum as pessoas trazerem peixe? Na verdade, isso está se tornando cada vez mais comum. Se a gente pegar uma retrospectiva dos atendimentos que a gente tinha na clínica, e no ano de 2018, 2019, era uma média de 2, 3 atendimentos às vezes por ano, né? E hoje a gente tem uma média de vezes 2, 3 por semana. Por semana? Por semana. Então isso aumentou muito. Hoje a gente conta com internação somente para peixes, cirurgias cada vez mais exclusivas e elaboradas para eles. Então cada vez mais as pessoas estão procurando isso porque teve uma mudança muito grande no conceito de bem-estar animal, principalmente no que diz respeito aos peixes, né? Tirando que os peixes, por dados da BIMPET, são os pets mais criados dentro das residências no mundo todo, superando cães e gatos. Superando cães e gatos? Superando cães e gatos. Mas aí quando a gente fala em pet como peixe, a maioria é beta ou não? Isso é relativo. São a galera que vive ali no hobby de aquarismo mesmo. Tem muito a questão do hobby, né? O hobby do aquarismo é muito forte, ele cresceu ainda mais na pandemia. Mas com certeza as pessoas que trazem muito peixe no veterinário, boa parte delas tem em sua posse beta, carpa, king, que são peixes mais comuns. Só que a gente está chegando num nicho do mercado agora, que é justamente o nicho que a gente chama de aquarismo jumbo, né? Que são as pessoas que têm peixes de grande porte e peixes muito raros. Então a gente não fala de atendimento somente de peixes que têm um valor monetário mais baixo, como um beta ou um king, mas a gente fala de peixes que podem custar até 120 mil reais. Um peixe custar 120 mil reais. 120 mil reais, é muita grana. É muita grana. Mas aí vamos lá. Cara, aí eu tenho um peixe, vamos colocar, eu vou de um extremo ao outro. A gente tem um beta, que o valor de mercado aí normalmente custa entre 15 e 20 reais. Sim. Né? E aí normalmente é vendido num aquário menor ali, bem simplesinho. Aí eu vou pro outro extremo, que é um peixe de 120 mil reais. E a estrutura? A estrutura, na verdade, era completamente diferente. Eu sempre falo que a pessoa que pretende criar peixe ou ter um aquário, primeiro de tudo ela tem que ver qual é o objetivo dela, né? Então aquele aquário vai ficar na sala de casa para o enfeite, vai ficar num restaurante, né? O que ela pretende criar e qual investimento ela está disposta a fazer. Porque a pessoa que vai criar ou ter um peixe de 120 mil reais, ela não pode negligenciar uma estrutura. Ela tem que ter uma estrutura toda preparada para aquele animal. Isso demanda também tempo e muito investimento no que diz respeito à parte financeira, né? Mas independente do valor monetário do peixe, a gente vê que os públicos eles vêm até nós, né, trazer o peixe para atendimento, seja porque aquele peixe custa 120 mil ou 10 reais, mas independente disso, muito mais pela parte emocional, né? Até animais que custam um valor muito alto, o proprietário tem um apego emocional. Então a parte emocional hoje pesa muito mais do que a parte financeira, vamos dizer assim. E aí normalmente no atendimento, eu tenho um beta, eu trago ele de impacto assim, como que é essa chegada? Porque tipo... Aqui teoricamente a gente trabalha com horário marcado, então geralmente a pessoa liga aqui e ela marca um horário para atendimento, né? Já tiveram casos de peixes que chegaram para atendimento 2 da manhã de emergência, é raro isso acontecer. É bem raro, mas acontece também. Ou pessoas que buscam atendimento por volta desse horário. Geralmente, quando a pessoa busca atendimento, a primeira coisa que ela procura saber é como trazer esse peixe para o veterinário. Porque às vezes a pessoa não traz o peixe para o veterinário, não é porque ela não quer pagar o valor referente ao atendimento, mas muitas vezes porque ela não sabe que existe atendimento e muitas vezes porque ela não sabe como transportar esse animal. Então a gente acaba tendo que direcionar isso. Quando a pessoa liga e fala, vocês atendem peixe? Sim. Qual peixe que é? O que está acontecendo? E aí você vai guiando ele para como ele vai trazer esse peixe até você. Se você, médico veterinário que trabalha com medicina de peixe, quer atender peixe, não souber direcionar o cliente para como ele trazer um animal para atendimento, você acaba perdendo o atendimento e o paciente. Porque primeiro que assim, para você dar esse direcionamento, você tem que entender muito de peixe. Porque o comportamento varia, tem uma série de coisas. Sim, não, com certeza. Na verdade, quando a gente fala de pets não convencionais, a gente fala de uma gama muito grande de animais. Então, se eu falo dentro de répteis, eu falo de quelônio, eu falo de lagartos, eu falo de serpentes. Dentro de aves, eu falo de um grupo muito grande. Dentro de peixes, ainda maior.
Então, você tem que ter pelo menos um conhecimento básico de algumas espécies, as principais espécies, e como transportar e readequar essas espécies dentro do seu cenário médico, né? E aí a parte de transporte, de ecossistema, tudo isso faz parte do médico veterinário também entender sobre isso, para que ele consiga passar essas informações adiante. E como que eu faço? Porque, por exemplo, a gente já até gravou um programa falando disso, então eu quero ter um peixe ali, eu tenho que preparar toda a água, tem um monte de coisas ali, e aí você cria aquele habitat. Sim. Quando eu vou deslocar ele, como que eu faço? Porque eu não posso simplesmente encher uma vasilha de água e sair correndo para cá. Tudo depende de qual vai ser esse deslocamento, né? Quando a gente fala de transporte, se eu estiver falando de um transporte, uma mudança, por exemplo, o ideal é que você leve tudo igual, né? Quando você está levando um peixe para atendimento ao veterinário, você tem que levar ele, o mínimo é dentro da água do próprio sistema. Então você não pode pegar uma água da torneira, uma água da pia, uma água nova e colocar o peixe e levar. Até porque, mais importante do que a análise do paciente peixe, é importante a análise da água que o peixe vive. Então isso faz parte também do atendimento. Exatamente. Então, quando aquele peixe vem com uma água nova, o cliente fala, acabei de trocar a água, isso atrapalha muito a gente, porque isso mascara alguns resultados que podem ter a ver com o que o peixe está apresentando. Então vocês, além de examinar o peixe, vocês examinam essa água para ver se não tem, sei lá... Sim, com certeza, Júnior, porque na verdade, na medicina de peixe, eu brinco que medicina de peixe se resume a água, água e água. Tudo tange em torno da água, né? O peixe ele vive num ambiente onde ele se alimenta, onde ele excreta, onde ele se reproduz. 24 horas ele está imerso naquele sistema. Então, se a água e o aquário, o ecossistema não estiverem bem estáveis, o peixe não sobrevive. E a doença ela surge a partir do momento que o peixe está numa condição ambiental desfavorável. Então é muito simples, se você cuida bem do aquário, mas entender como funciona o aquário, tudo que é importante é muito difícil, né? Mas se você cuida bem do aquário, o seu peixe vai ser saudável e vai ter uma longevidade maior. E cuidar bem do aquário não é simplesmente uma bomba e um filtro. Não, na verdade cuidar bem do aquário demanda de muito tempo, né, investimento e muito cuidado no que diz respeito à parte que a gente não vê, né? Porque você está vendo a água, você está vendo o aquário, mas você não vê o ecossistema todo que tem envolvido ali, bactérias e uma série de outros micro-organismos que fazem aquilo funcionar. Que são necessários, inclusive. Importantíssimos, indispensáveis. Não é só a tonalidade da água. Não, a tonalidade da água é muito mais estético, né? Então as pessoas elas querem ter um aquário em casa e querem um aquário com água cristalina, com os peixes nadando, com tudo lindo, mas elas não sabem o trabalho que dá fazer isso e o investimento. E quando chega para você, por exemplo, um peixinho aqui, o que o tutor te relata? Ele notou um comportamento diferente, ele sentiu algo, ou não, vem mais por uma rotina e ali, ou uma dúvida de repente? Então, na verdade isso é engraçado porque sempre que a gente coloca alguma coisa relacionada a peixes nas redes sociais, as pessoas perguntam, mas como eu sei que o peixe está doente, né? E eu sempre brinco, porque às vezes as pessoas falam que o peixe, quando ele está doente, quando ele está bem, quando ele não está, é tudo a mesma cara, mas não é. Né? É que é difícil de observar esses sinais. Da mesma forma que é difícil a gente observar quando um coelho está doente, quando uma ave está doente. Por quê? Porque são animais silvestres, são animais que são considerados presas e não vão manifestar esses sinais. Né? Se eles manifestarem isso na natureza, eles vão acabar sendo predados por outro animal. Com peixe, a lógica segue a mesma. Mas ainda é um pouco mais difícil, porque dentro de um ambiente artificial, as pessoas não detêm tanto conhecimento para avaliar, não tem contato, exatamente. Então, aquilo torna mais difícil. Então, geralmente, quando o animal vem para atendimento, é aquele peixe que está sem comer, que está nadando de forma irregular, que está com mudança de coloração, que está deitado no fundo do aquário, que está mais prostrado, alguma lesão. Então, são observações de alterações já um pouco mais evoluídas, mais tardias, né? Então, às vezes o animal já chega em um estágio um pouco mais crítico que o normal. E isso independente da espécie? Independente da espécie. Desde um betinha... Poucas pessoas têm a capacidade de identificar bem no início que tem alguma alteração. Geralmente são aquaristas mais experientes que já conhecem o peixe de longas datas. E, por exemplo, vamos colocar, normalmente quem tem aquário tem mais de um peixe dentro do aquário, exceto o beta, que normalmente é criado sozinho. Mas quem tem aquário normalmente tem mais de um. Se eu identifiquei que um peixe daquele ali, ele tá com esses sinais, trago para cá, vocês vão analisar a água, né? Vão analisar a saúde do peixe e o que eu faço com os outros? Depende do que o seu peixe apresenta. Se o seu peixe tiver algum sinal de um quadro parasitário, por exemplo, uma infecção viral,
ou uma infecção bacteriana que possa ser difundida no ecossistema, a gente vai atender esse animal, mas vai orientar que os demais também devam ser acompanhados. Isso acontece muito em atendimento, por exemplo, de lago de carpa, a gente atende bastante lago. Geralmente, quando a gente vai fazer o atendimento, a gente vai lá para avaliar, geralmente o proprietário relata que um peixe adoeceu, um peixe está com uma lesão, e quando você chega lá e se depara com o ambiente, você vê que tem 1, 2, 3, 4 peixes acometidos, né? Então você consegue avaliar melhor, e aí, dependendo do que for, você tem que tratar todo mundo. Tudo depende do grau de alteração que tem. Dentro de um aquário com 10, 15 peixes, por exemplo, somente um pode estar doente e os outros não apresentarem nada. Normal. Porque isso também vai ter muita correlação com a imunidade do paciente. Se o paciente estiver imunocomprometido, estiver mais debilitado, ele vai adoecer mais fácil que os demais. E aí você consegue fazer essa avaliação no atendimento. Consegue. Dependendo do que você triado que o animal apresentar, você consegue já projetar que isso possa estar acontecendo ou não dentro do outro ambiente. E vamos supor que seja algo infectoso lá, que, o cara tá aqui e você fala, quantos peixes você tem? Ah, tenho 10. Como é que você faz isso? Você tem que desconstruir todo aquele ambiente, construir o ambiente novamente, ou dá para ir tratando? Ou isso depende do que... Depende muito do que né, do que está acontecendo. Infestações parasitárias muito grandiosas, às vezes a gente acaba tendo que deslocar aquele sistema, mas é muito raro disso acontecer. Geralmente a gente vai tratar todos os peixes dentro do aquário, se for algo que infeste todos os animais. A questão é entender que tratar peixes dentro de um aquário principal, você vai acabar interferindo em todo o funcionamento do ecossistema. Lembra que eu falei que a gente tem várias bactérias que regem esse aquário, né? Como se fosse uma orquestra, elas regem aquilo tudo. Então, se essas bactérias sofrerem ação de medicamentos como antibióticos, antiparasitários, temperaturas elevadas, elas podem acabar morrendo e isso comprometer a qualidade da água, que diretamente vai interferir na saúde dos peixes. E aí, vamos pensar no seguinte... Eu trouxe, você identificou isso, eu preciso medicar. Existe medicamento via oral? Como que é feita a medicação? Ou o tratamento? O tratamento varia muito realmente com o que o paciente apresenta e do que o cliente está disponível a seguir, né? Hoje, a gente não segue uma linha tanto de medicações utilizadas na água, tá? Como era muito utilizado antigamente, como a gente ainda vê muitos produtos serem comercializados. Por quê? As pessoas não sabem que as medicações na água elas sofrem muita interferência de vários fatores físico-químicos. Então, temperatura, matéria orgânica, pH, tudo isso vai interferir no efeito daquela medicação. Então, muitas vezes você não vai ter a resposta necessária, principalmente se for um quadro sistêmico, algo que o peixe precisa ingerir essa medicação. Então, dependendo da situação que for, ou esse animal vai ficar internado e vai seguir um tratamento sob internação, que é o que a gente tem hoje, ou, dependendo do caso, esse paciente vai ser medicado na clínica, vai voltar para casa e volta num retorno dentro de um prazo de 2, 3, 4, 5 dias, depende do protocolo medicamentoso utilizado, para ser medicado novamente. Mas raramente a gente vai utilizar uma medicação em casa, é bem raro. E essas medicações que vocês fazem aqui, como que são? É tudo injetável. São medicações injetáveis que são feitas intramuscular, podem ser feitas intracelumática, que é dentro da cavidade do peixe, ou até mesmo endovenosa. E aí por isso que vocês fazem na clínica. Sim, e aí você tem que assistir, separar, acompanhar, não é simplesmente pegar o peixe ali. Não, porque na verdade assim, para a gente fazer uma medicação injetável, como para qualquer indivíduo, a gente tem que pesar esse paciente e calcular a medicação para ele. Então no caso de um beta que pesa 2 gramas, a gente tem que fazer uma diluição dessa medicação, né? E a aplicação de medicação é competência do médico veterinário. Eu não tenho como passar isso para o cliente fazer em casa, a menos que seja um médico veterinário também. E não só um, né? Acredito que tem que ter uma equipe. Sim. Ali, não? O importante é você ter realmente uma equipe que consiga assistir aquele paciente, principalmente dependendo do que ele tiver. Porque tem medicações que a gente vai ter que fazer 2 vezes ao dia, medicações que vão ter que ser feitas via oral, por sonda, se o animal não estiver se alimentando, a gente vai ter que fazer alimentação assistida. Então tem muito recurso para ser utilizado e as pessois ainda não sabem disso. Dá para passar uma sonda no peixe? Dá. Você passa uma sonda dentro da cavidade oral para você alimentar o peixe direto dentro do estômago. Depois você retira a sonda e você faz esse procedimento quantas vezes for necessário. Pode ser 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. Mas ele não fica com a sonda. Não, ele não fica com a sonda. Só você faz, sonda, alimenta, tira, vai de novo. Exato. Cara, que loucura. E agora a gente vai falar mais de cirurgia em peixe. Acontece. Cara, eu fico pensando, vamos lá. Teve a primeira. Sim. Como que foi a primeira para você? É que a primeira, é até engraçado falar isso, eu falo geralmente isso em aula, a primeira vez que eu tive contato com cirurgia de peixe, né, eu nem trabalhava aqui ainda, né, e foi algo que aconteceu aqui, né, meu primeiro contato em ver que isso era possível, eu nem trabalhava com isso, estava na graduação ainda, né, então eu sempre gosto de contar isso porque a primeira vez que eu vi foi um procedimento realizado pelo Alessandro e pelo William aqui no Peixe Palhaço,
na época até viralizou também, né? E depois que eu comecei a trabalhar e comecei a aplicar isso dentro dos peixes também, a gente teve alguns procedimentos, né? E aí, o primeiro que eu estava efetivamente participando foi uma emoção muito grande, era muito diferente, né? Tudo era muito diferente. E hoje, até quando eu olho ao longo das minhas aulas, que eu vejo as fotos, né? E até hoje, a gente vê que veio uma evolução muito grande, né? Mas é algo que as pessoas ainda se assustam muito quando fala de cirurgia em peixe, anestesia em peixe, porque talvez fuja um pouco do que é mais tradicional, né? E aí as pessoas se surpreendem um pouco. Mas não é mais desafiador? Não é mais sensível? Porque assim, a gente, por mais que a gente fale de exótico, silvestre, a gente sabe que tem toda essa questão de ser diferente ali, cada um tem seu jeitinho, né? Mas, pô, peixe, a gente sempre vai imaginar um animal mais sensível, tem aquela questão de ficar fora da água, enfim, uma série de outras coisas. Como que é para vocês isso? Na verdade, são muitas variáveis, né? Então, você manter um peixe vivo fora da água, isso aqui assusta muitas pessoas. Como é que o peixe vai ficar vivo fora da água, né? Mas isso talvez seja a parte mais fácil. Eu diria que a parte cirúrgica, por si só, claro que existem cirurgias que são muito complexas, mas, no geral, a cirurgia, ela talvez seja o ponto mais fácil disso tudo. Na parte anestésica, você tem um pouco mais de complicação, porque a gente não consegue uma monitoração adequada do paciente como deveria ser para outras espécies, como é para outras espécies, né? Então, pelo fato de ser um peixe, pelo fato da água, pelo fato de ser um animal diferente, você não ter padrões de referência de parâmetros fisiológicos para cada espécie. Então, isso é um pouco mais desafiador, com certeza, né? Mas na parte cirúrgica, dependendo do que for, se forem cirurgias simples, como tumores e afins, isso acaba sendo mais prático e mais rápido. O problema é quando são cirurgias cavitárias, onde a gente tem que abrir o peixe e acessar órgãos internos, né? Isso é um pouco mais delicado. Então, aí é que... Porque aí você começa a ficar aqui imaginando, porque você já tá vendo. Porque assim, ó, primeiro, acho que todo mundo sabe, até eu como leigo sei que, por exemplo, você vai tomar uma anestesia, você precisa ser monitorado, né? Frequência cardíaca, parte de oxigenação. Cara, como que você faz isso num peixe? Porque não deve ser padrão, não deve ser comum. Então acho que você tem que ter uma pré-consulta para saber qual que é o ritmo de batimento daquele PET que você vai fazer a cirurgia, para depois você ter uma referência pós-anestesia, ou não tem nada a ver. Eu sempre brigo que esse problema é muito mais do anestesista do que meu. Porque teoricamente eu lido com a parte clínica e cirúrgica, né? Então a gente tem um anestesista que está ali só para anestesiar esses animais, e ele anestesia muito peixe para a gente. Então, com certeza, ele já tem um know-how muito maior para isso. Mas exatamente o que você falou, a gente não sabe parâmetros fisiológicos exatos de cada espécie. Então, qual a frequência cardíaca, frequência respiratória, eletro. Então, você não consegue monitorar tudo isso. Isso torna a cirurgia um pouco mais delicada. O que a gente geralmente tem de monitoração durante o procedimento é a ausculta cardíaca com Doppler, né? Então, a gente consegue auscultar o coração do peixe e a frequência que está batendo. Então, isso dá para a gente uma boa noção. E também a frequência respiratória através da movimentação do opérculo, né? Mas manter o peixe vivo fora da água demanda de um sistema todo para que isso aconteça, né? Então você precisa de uma caixa com a água do próprio aquário do peixe. E esse peixe ele vai ficar na parte seca, então por cima dessa caixa a gente coloca um estrado plástico e como se fosse uma cama para o peixe ficar. É só um contato com a água. Ele não fica em contato com a água, ele fica fora da água. Essa água, na verdade, ela está ali porque ela tem que ficar circulante por dentro da boca do peixe. Então a gente coloca uma bomba com uma mangueira que joga água por dentro da boca do peixe e passa pelas brânquias. As brânquias vão fazer a troca gasosa, o que vai manter esse peixe vivo fora da água. E nas outras brânquias, a gente vai ter o anestésico sendo instilado. Então, de um lado ele está recebendo anestésico, do outro ele está sendo oxigenado. É tão simples manter o peixe fora da água. Você foi modesto aí. A gente já vê isso diariamente. Então, assim, pra gente isso acaba sendo algo mais rotineiro e que talvez aqui a gente não tenha um visual, né? Mas quando você vê o sistema, você entende que isso é bem tranquilo. E aí, quando você vai fazer a cirurgia, por exemplo, se abriu, normal, como qualquer outro paciente, ou tem uma diferença também? Na verdade, todas as diferenças que tem... Tem algum ponto que você não pode cortar? Tem, na verdade depende da espécie que você está lidando, né? Mas isso dentro de todos os animais que a gente lida na nossa rotina, é o que eu sempre falo. Um veterinário que opera animais não convencionais, se ele for um bom cirurgião, ele consegue talvez operar um cachorro e um gato. Mas o veterinário que opera um cachorro e um gato não opera um animal não convencional. Por quê? Porque, teoricamente, o que muda, na verdade, nesse cenário cirúrgico falando, não é a técnica cirúrgica, e sim a anatomia e fisiologia dos pacientes, né? Então, o fato de eu operar um peixe demanda eu conhecer a anatomia, quais são os órgãos, né? Para trabalhar com peixes, de qualquer forma, você tem que conhecer a anatomia. E a anatomia de peixe varia muito
muito de uma espécie para outra. E dentro da mesma espécie, dependendo do padrão do peixe, isso pode variar, né? Então você tem que conhecer a anatomia para aí sim você conseguir fazer um procedimento. E a recuperação? Depende da cirurgia. Se for uma cirurgia simples, por exemplo, uma remoção de um tumor, né, externo, cutâneo, pele, é muito simples, é uma cirurgia rápida e geralmente a recuperação é super tranquila. A maior dificuldade está em cirurgias cavitárias, onde a gente tem que abrir a cavidade do peixe e acessar órgãos internos, né? Então, cirurgias reprodutivas, cirurgias que podem ter envolvimento renal, cirurgias tumorais internas, cirurgias que a gente diria aí de castração, cirurgias de abertura de estômago. Então, tudo isso varia de acordo com o procedimento. E qual é a dificuldade? Toda vez que você abre a cavidade de um peixe, você tem uma diferença de pressão. Então, você tinha aquele meio fechado, com todos os órgãos, todas as estruturas, e quando você abre, você acaba tendo entrada de ar e mudança de pressão, né? Então, é uma dificuldade muito grande, não diria nem para cirurgia e para anestesia, mas para recuperação pós-cirúrgica, né? É onde a gente ainda tem algumas barreiras. E tem sutura, tudo? Tem sutura, então a gente utiliza fio, pode ser fio absorvível, fio de nylon, geralmente utiliza fio absorvível, e depois esse fio a gente não precisa remover, né? Ou dependendo da cirurgia, pode utilizar fio de nylon também. E aí, medicamento, não precisa de nada disso. Na verdade, depois esse paciente ele fica internado ainda, onde ele vai receber medicação pós-cirúrgica. Então, se for analgésico, anti-inflamatório, vitamina A, vitamina C, o que ele precisar, ainda vai receber ele durante o tempo que a gente julgar necessário. Pode ser 5 dias, uma semana, 10 dias, depende da cirurgia e da recuperação. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso. É comum fazer castração em peixe? Não é um procedimento eletivo. Não é um procedimento eletivo. Ninguém traz o peixe e fala, olha, eu quero castrar. Mas existem muitas patologias de trato reprodutor, né, em fêmeas, que isso não é só em peixes, mas na grande maioria das outras espécies que a gente lida. Falo desde um coelho, um porquinho da Índia, um lagarto, um jabuti. Todos eles, no geral, as fêmeas acabam apresentando maior propensão ao desenvolvimento de patologias reprodutivas. Então, da mesma forma que o jabuti retém ovos, por exemplo, retém folículos, faz quadro de estase folicular, o peixe também faz a mesma coisa. E dependendo da situação, do estágio que for, isso é cirúrgico. E aí a cirurgia, na verdade, é nada mais nada menos que uma castração. Você tem que remover aqueles folículos e a parte reprodutiva. Então é algo que acontece muito mais pelo desenvolvimento da patologia do que de forma eletiva. A eletiva não é uma recomendação, a castração. E aí, dentro desse universo aí, porque assim, você falou para mim que a sua primeira experiência foi visual com o beta, né? Acompanhando mais ali, não tão participando, Sim. assim. E, cara, quando você teve o primeiro, que estava na tua mão, como que é? Qual é a sensação e qual foi o mais desafiador pra você? Eu acho que, na verdade, aquilo, para mim, já não me deixava tão nervoso, talvez porque peixe sempre foi algo que fez muita parte da minha rotina. Então, talvez eu ficasse mais nervoso há tempos atrás para operar qualquer outro paciente que não um peixe, né? É mesmo? Então, é porque o peixe é algo que faz muito parte da minha rotina, da minha familiaridade. Eu dou muita aula, muito curso, então já estou muito familiarizado com aquilo e aquilo talvez não me tirasse dos eixos. Claro, a gente tem que manter uma concentração em cada procedimento. Agora, tiveram alguns procedimentos que eu e o Alessandro fizemos, né, que foram talvez mais grandiosos, que foram mais desafiadores, alguns com resultados não tão bons e outros com resultados muito bons. Teve um peixe que a gente teve que fazer uma castração, porque tinha quadro de retenção folicular, de estase folicular. Então, era um peixe de altíssimo valor comercial, um peixe que custa em torno de R$10.000, né? Então, foi uma cirurgia delicada, foi bem na cirurgia, foi bem na anestesia, mas esse paciente, depois de 2 dias, acabou não recuperando, né? E teve o outro, que talvez seja um dos casos mais legais que a gente teve, que foi um peixe que engoliu uma planta artificial. Ele comeu várias plantas plásticas e essas plantas perfuraram o estômago dele depois de 3 dias e ele chegou para atendimento. E a gente teve que abrir o estômago dele e retirar essas plantas. E isso foi muito legal, foi uma cirurgia super boa, ele recuperou super bem, ficou internado depois de 7 ou 10 dias e está vivo até hoje em casa, uma maravilha. Legal. Mas aí, por exemplo, você fez ultrassom. Desses dois peixes, um fez ultrassom e o outro não. Hoje, assim, a gente não tem eu falo que praticamente não tem como atender e operar um peixe sem exame complementar. Então é muito importante falar isso, porque não tem como a gente fazer medicina para qualquer indivíduo que seja sem exames, né? Então não tem como eu atender, internar e medicar um peixe sem um raio-x, sem um ultrassom, sem um exame de sangue, tomografia, tudo que vocês puderem imaginar a gente pode fazer para eles igualzinho e tem que fazer. Então não tem como você abrir um peixe às cegas, sem saber o que ele tem, só com suposições, né? Então você tem que ter um pouco mais de evidências e os exames complementares são indispensáveis. E quando você recebe um tutor que traz um peixe, esse risco da cirurgia, ele já fica... Sim, a gente sempre orienta, na verdade, nem só com peixe, mas com todo o paciente, porque lidar com vidas é lidar com uma incerteza, né? A gente sempre fala que se a gente botar aqui que o nosso papel é salvar todos os pacientes, a gente acaba se frustrando.
Nosso papel é fazer o melhor por cada paciente e ser o mais honesto e direto possível com o cliente. Então, risco, a partir do momento que o paciente entrou na clínica, o paciente tem risco, né? E se saiu também, eu falo que eu não sei se daqui para minha casa, em 5 minutos eu vou estar vivo. Verdade. Então, é importante falar isso porque as pessoas ainda depositam uma responsabilidade muito grande em cima do médico veterinário. Isso que... A cirurgia, na verdade, ela é uma alternativa, ela faz parte do tratamento. Ela vai ser sempre a última alternativa a ser utilizada. Ah, foi descartado tudo, não tem como resolver, é só cirúrgico a possibilidade? Então é só para cirurgia. E aí você tem risco cirúrgico e você tem risco anestésico. Pode ser uma cirurgia simples, mas o paciente de difícil anestesia, né? Ou pode ser o contrário. Então esse risco tem que ser muito bem elucidado para o cliente e ele entender que ele vai ter risco de 50% de dar certo, 50% de não dar certo. De repente, ou uma pós, como foi no caso do outro, saiu daqui tudo bem, recebeu a alta. Porque às vezes o problema não é nem tanto na cirurgia, às vezes o problema ele é pós-cirúrgico, né? A gente fala que as primeiras 12, 24, 36 horas pós-cirurgia elas são muito delicadas, o paciente não pode virar óbito. Guaraná, e agora eu vou te jogar uma bomba aí na mão, assim. São duas coisas, porque a gente sabe que, por toda a conversa que a gente já teve, pelos outros programas que a gente já gravou, você, por ser um cara que acabou de falar que viveu muito o aquarismo e hoje é um profissional, né, que continua envolvido nisso daí, não só por hobby. Cara, a gente vê que a maioria das pessoas acham que é só ter o aquário e colocar o peixe. Esse é o primeiro ponto. Você acha que vale, antes de eu ter um aquário, de eu criar uma espécie de peixe, eu procurar um especialista para me informar, para me orientar? Com certeza. Na verdade, isso para peixe e para qualquer espécie. A gente fala que as pessoas fazem o caminho contrário. Elas compram o animal e depois elas buscam saber como fazer. O ideal é você buscar a orientação prévia sem ter o animal. Primeiro você tem que entender se aquele animal se adequa à sua rotina e o que você precisa para ter aquele animal. Seja um peixe, um cachorro, uma arara, um papagaio, seja lá o que for. Então as pessoas não podem fazer o caminho contrário. E aí, isso na verdade faz parte do médico veterinário. Então, se a pessoa quer ter um peixe, quer ter um aquário, que ela busque o médico veterinário antes, para que a gente possa orientar. Se aquela pessoa vai ter um aquário de 2.000 litros, ela vai ter um beta em 15 litros de... Então, na verdade, o médico veterinário ele não é só um médico para tratar urgência e emergência, ele serve como um orientador também. Como orientador, como profissional que vai trabalhar toda a medicina preventiva, que é muito melhor do que você tratar o paciente que está doente, é você prevenir a doença também. E agora uma outra dica. Sou médico veterinário, estou terminando minha faculdade e quero me especializar em algo. Você indicaria alguém para fazer uma pós especializar em peixe? Ou na medicina de exótica silvestre? Com certeza. Eu falo que hoje a gente ainda não tem algo voltado só para peixe, apesar de muitas pessoas procurarem isso. Mas a gente tem as pós-graduações em pets não convencionais, animais silvestres e exóticos. E dentro dessa pós-graduação a gente tem módulos de medicina de peixes e de várias outras espécies. A pessoa que quer trabalhar com animais não convencionais, ela tem que estagiar muito, né, o máximo possível que ela puder ao longo da graduação, e depois de formada, buscar exatamente pós-graduações, cursos de especialização, para que ela possa entrar no mercado, e mais importante que ela está preparada para isso, ela fazer um bom networking, conhecer profissionais que também podem auxiliar ela. Porque assim, se você, ao longo da sua graduação, você fez estágios na área, conviveu com profissionais e teve contato com esses animais, você quando se formar, você com certeza vai ter uma base para atuar nessa área, né? A questão é que muitas vezes as pessoas não fazem isso ao longo da graduação. E quando elas chegam lá no último período, quando elas se formam, elas veem que elas querem trabalhar com isso. E aí, na verdade, é você correr atrás de 5 anos praticamente de faculdade e de conhecimento. Isso, na verdade, não é um impeditivo, mas talvez vai exigir um pouco mais de você. E aí você vai depender mais das pós-graduações e cursos. A pós-graduação não é uma exigência, né? Assim como a residência também não é uma exigência, mas ela com certeza prepara e qualifica muito mais o profissional. Faz a diferença. Total. Terminamos mais um programa de Canimal. Cara, gravar com esse cara é maravilhoso, porque ele não fala. O cara já tá tão acostumado a palestrar, enfim, que todo bate-papo acaba virando uma aula. Guaraná, mais uma vez, cara. Eu que agradeço por ter aceitado. Se precisar, tamo junto. Com certeza. Eu tinha te falado isso da primeira vez e não foi mentira. Tá aqui na segunda. E é sempre um prazer estar aqui, sempre, cara, bater papo com você é gostoso quando a gente fala com uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, se dedica no que faz, não faz só por fazer, né? E eu acho que, principalmente aqui na clínica, e você, que é um cara que eu conheço, que a gente já bateu vários papos aí, tem esse diferencial. Parabéns. Obrigado. Mano. E obrigado pela recepção, por aceitar o convite. Nada, sempre, vocês são de casa. Tá certo. Gente, mais um programa chega ao fim. Terceira temporada voltando com muita novidade. Eu tô falando pra vocês não estão acreditando. Vai conferindo aí, cada episódio é uma novidade. Encerramos aqui com o Luiz Guaraná
Voltamos no próximo programa.